Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você daquilo que nós prezamos e creio que você também quer a Palavra do Senhor. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre os verbos que promovem a santificação. Que Deus possa nos dar graça, acima de tudo, para a gente entender o que Ele quer de cada um de nós. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado, Colossenses, carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu quero, baseado nesse capítulo, nós vamos exaurir deste texto algumas verdades bíblicas. Eu quero compartilhar uma palavra que tem como tema os verbos que promovem santidade. Na verdade, Paulo está aqui fazendo uma exortação e nessa exortação ele tem um propósito: mostrar a importância da santificação, da santidade na vida do cristão. Ele fala também sobre o amor, né? Ele exorta a santidade e ao amor fraternal. Mas ele começa dizendo algo que é interessante a gente refletir. Ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Primeiro ponto, ele usa uma linguagem que para quem não tem intimidade com a Bíblia, estranha. Ele diz assim, ressuscitastes com Cristo. Se você já ressuscitou com Cristo, você deve pensar nas coisas que são de cima. Só ressuscita quem está morto. E aqui ele está falando que nós estávamos mortos e agora ressuscitamos com Cristo. Jesus morreu e ressuscitou. Mas ele também está dizendo que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são de cima. Essa linguagem, ela é uma linguagem espiritual. Jesus morreu e ressuscitou, literalmente falando. Aqui ele está falando de uma morte espiritual. Quem está distante de Deus está morto, espiritualmente falando. Toda pessoa que não pratica o cristianismo, que não procura viver uma vida para Deus, dentro do contexto bíblico, é como essa pessoa está morta. O seu espírito não se comunica com Deus, é como se ele estivesse morto. Ele está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente. E Paulo está aqui dizendo que nós devemos buscar as coisas que são de cima, se nós já ressuscitamos com Cristo. Então veja que coisa interessante. Ele vai aqui mostrar alguns verbos, e eu quero destacar esses verbos, porque eles são importantíssimos quando o tema é santidade. Dentro desse capítulo, capítulo 3, Paulo vai usar aqui vários verbos, eu não vou falar de todos, mas eu quero destacar alguns, porque a conjugação desses verbos vai levar-me a uma vida de santificação.
E a gente precisa lembrar que a Bíblia diz que a santificação é a única forma da gente ver a Deus. Está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para a gente nos aprofundar no texto, primeiro veja o que é santificar. Santificar é você se separar do pecado, é você consagrar a sua vida exclusivamente para Deus. A origem da palavra santidade vem da palavra santo. O que é santo? É aquele que foi separado para um devido propósito. No nosso caso, nós devemos consagrar a nossa vida para Deus. E como é e quando é que eu consigo fazer isso? Quando eu, que estava morto, e eu tenho consciência disso, que eu já tive um período de espiritualmente eu estava morto, porque eu não me relacionava com Deus, mas eu fui ressuscitado. O texto está dizendo isso. Se você já ressuscitou com Cristo, aí você tem que começar a conjugar alguns verbos. E o primeiro dele é buscar. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então eu preciso saber que, como ressuscitado que fui, espiritualmente falando, eu preciso buscar as coisas que são de cima. Agora, que coisas são estas? O que tem no céu, tem em cima, usando a linguagem do texto, para que eu venha buscar? Há tantas coisas boas. A Bíblia diz, Tiago diz lá no capítulo 1, versículo 17 da carta que ele escreve, que toda boa dádiva, tudo que é bom, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, de Deus. Então, lá nós temos alegria, lá nós temos satisfação, lá nós temos santificação, lá nós temos, acima de tudo, todo aquele conjunto, no culto, na mensagem passada eu falei sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, e eu falei do amor, eu falei da fé, eu falei da esperança, eu falei do domínio próprio, eu falei de tantas coisas que está associada às coisas de cima. Quando eu ressuscito, quando eu passo a viver para Deus, eu que estava morto e agora estou vivo, eu preciso pensar, e eu só posso santificar minha vida quando eu começo a pensar. Ao invés das coisas do mundo, eu começo a pensar nas coisas que são de cima e que vêm de Deus. Vamos fazer um intervalo comercial? Na sequência, nós vamos dar continuidade com essa mensagem, os verbos que promovem a santificação. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre os verbos que promovem a santificação. E eu iniciei o programa e terminei o primeiro bloco dizendo da proposta do capítulo 3 de Colossenses. E li mostrando que nós que já ressuscitamos em Cristo precisamos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, o primeiro verbo que nós precisamos conjugar é
buscar. Busque as coisas de Deus, meu irmão, minha irmã. Talvez você não tenha se preocupado em buscar para a sua vida esses valores que são do céu, que vêm de Deus. Aí, eu preciso ler o versículo posterior, o versículo 2, e Paulo vai acrescentar um outro verbo que eu quero somar a este. Versículo 2 diz assim, ó, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O segundo verbo que eu destaco é o verbo pensar. Primeiro tenho que buscar as coisas de cima. Busquei, recebi, eu devo povoar a minha mente. Eu tenho que pensar nas coisas de Deus. Gente, o que tem de pessoas que gasta muito tempo inutilmente e às vezes o seu coração, a sua mente se enche de tantas coisas ruins e ele passa o tempo todo maquinando coisas ruins, não é? Planejando coisas ruins, mas aqui é uma recomendação bíblica para você pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E por que eu tenho que fazer isso? Por que eu devo fazer isso? Qual é a razão de eu fazer isso? O versículo 3 explica. O versículo 3 diz, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ora, se eu morri para o mundo, por que eu tenho que ficar pensando nas coisas do mundo? Eu tenho que pensar nas coisas de Deus. Pensa o tempo todo nas coisas do mundo que ainda não ressuscitou. E o versículo 1 trata disso. Se já ressuscitaste com Cristo, você tem que buscar as coisas de Cristo. É simples assim. Há muitas pessoas que você vai conversar com ele e ele só fala coisas ruins. Por quê? Porque é bíblico, o coração fala, aliás, a boca fala o que o coração está cheio. Se eu estou cheio do mundo, eu vou exalar, eu vou vomitar coisas do mundo. Mas se eu estou cheio de Deus, se eu penso em Deus, se eu busco as coisas de Deus, eu vou ter coisas boas para compartilhar, para dividir, para somar com os meus irmãos. E Paulo está dizendo que uma pessoa só pode alcançar a santificação, não é? Esse sentimento de vida separada, consagrada a Deus, se ele aprender primeiro buscar as coisas de Deus. E não só buscar, pensar. Pensar nas coisas que são de cima. Onde Cristo está sentado à destra do Pai. E a razão para tudo isso é porque nós já morremos. E o morto não fica pensando em coisas que não diz mais respeito. Esse Paulo, ele diz em Gálatas, do capítulo 2, versículo 20 ao 22, quando ele ensina sobre isso, ele fala, eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu agora vivo, não vivo para mim, mas vivo para Deus. Olha, irmãos, que coisa linda. Que coisa boa é a pessoa parar para refletir nas coisas de Deus. Isso enche a alma de gozo, de satisfação. Tem muita gente com depressão, tem muita gente angustiada, tem muita gente triste. As pessoas, uma boa parte do tempo, passam entristecidas. Por quê? Porque elas só pensam em coisas ruins. A proposta dessa mensagem leva você a pensar nas coisas de Deus. Porque se você pensar nas coisas de Deus, você vai se edificar. E aí, eu preciso prosseguir. O versículo 4 diz assim, ó, quando Cristo, que é a nossa vida, olha aí, eu vivo para Jesus. Eu tenho consciência disso. Eu vivo para Jesus. E aí o texto vai dizer, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. E aí ele vai citar um outro verbo. Eu já citei um, que é buscar. O segundo, que é pensar. Sabe qual é o terceiro? O terceiro verbo está no capítulo 5. Mortificai. Mortificar. Pastor, mas o que tem a ver isso com santidade? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Aqui diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aqui ele vai mostrar coisas que estão relacionadas ao mundo e não a Deus. O que eu tenho que matar na minha vida?
Eu preciso matar na minha vida se eu quiser ser de fato um cristão. Está aqui, ó. Isso aqui é cristianismo. Diz assim, ó, prostituição, impureza, apetite desordenado, vil consciência, avareza, que é a idolatria. Eu preciso matar essas coisas na minha vida. Ora, se eu sou cristão e vivo na prostituição, eu estou apenas me enganando. Se eu sou cristão, mas eu vivo sempre na impureza, eu estou me enganando. Se eu sou cristão e eu sou desregrado, apetite desordenado aqui quer dizer aquela pessoa desequilibrada em tudo. O apetite desordenado pode ser aplicado ao destempero, ao excesso. Tem pessoas que têm apetite desordenado no sexo, é um problema. Tem pessoas que têm apetite desordenado para comer, é um problema. Tem pessoas que têm apetite desordenado em vários aspectos. E aí, nós precisamos aprender que só consegue vida consagrada quem mortifica, quem mata esses sentimentos da sua vida, do seu coração, porque é a única forma de nós nos aproximarmos de Deus. Preciso fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar com o programa Palavra de Fé. Um minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estou falando no capítulo 3 de Colossenses e o tema é os verbos que promovem a santificação. Aqui, no versículo 5, onde eu parei, no segundo bloco, sobre mortificar os nossos membros, e aí eu falei sobre a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência. O que é concupiscência? Desejo veemente pelo pecado. É isso. A avareza, o que é a avareza? A avareza é amor sórdido pelo dinheiro. É quando a pessoa faz do dinheiro seu Deus. A avareza é aquela pessoa que só pensa no dinheiro, tudo é dinheiro, ele não tem outra conversa, o negócio dele é dinheiro. E ele briga por dinheiro, ele mata por dinheiro, ele cria inimizade por dinheiro. Eu sei que o dinheiro é importante e a gente não vive sem ele, mas você não pode deixar ele se transformar no Deus da sua vida. E a avareza é esse o problema. Depois tem aqui a afirmação de que quem é avarento torna-se idólatra. Por quê? Aqui diz, e a avareza que é a idolatria. É porque a pessoa passa a adorar o dinheiro, presta culto ao dinheiro, e tudo gira em torno do dinheiro. Quantas pessoas do bem que acabaram perdendo o rumo da vida nessa frenética, exagerada busca ao dinheiro. O versículo 6 vai dizer, pelas quais coisas, essas coisas todas que eu acabei de dizer, essas coisas, elas faz com que venha a ira de Deus, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem pratica essas coisas são desobedientes a Deus, não está em harmonia, não está em sintonia com a obediência. E aí o versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Quando nós estávamos mortos no pecado, nós praticávamos isso. E aqui você tem a oportunidade de verificar se você já ressuscitou ou não.
Porque se você pratica essas coisas, é sinal que você ainda não ressuscitou. Agora, se você já não pratica mais as coisas, é sinal que você está bem com Deus. E aí, para caminhar, para começar a pavimentar aqui o fechamento dessa mensagem, o versículo de número 8 diz, mas agora, e aí ele está indicando o tempo, despojai-vos também. Aí está aqui o quarto verbo. Primeiro buscar, segundo pensar, terceiro mortificar e o quarto despojar. O que é despojar? Despojar é tirar fora. Vestir-se, tirar-se aquilo que está, né? Despojar. Aqui diz assim, ó, despojai-vos também de tudo. De quê? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da vossa boca. Aqui está dizendo, joga fora. Você tem que se despir, ou nós temos que nos despir dessas coisas. Despojar é isso. Eu tenho que jogar fora a ira, a cólera. Você sabe o que é isso, né? Tem pessoas que ficam o tempo todo irado. Mas a ira é uma coisa, e cólera é outra. A gente tem visto muitas pessoas do bem, pessoas trabalhadoras, pessoas que até são honestas, mas que são envolvidas em alguns problemas e que se ficam tão iradas e ela não resolve esse problema da ira, a ira se transforma em cólera, daqui a pouco a pessoa vai lá e faz uma loucura. Matam a outra pessoa por causa de ódio e acaba estragando toda a sua vida. Ira, cólera, malícia. Tem pessoas que tudo que você fala ele malicia. Maledicência, o que é a pessoa maledicente? E aqui vai uma palavrinha para nós cristãos, porque eu conheço muita gente na igreja que acha que eu não posso adulterar, eu não posso roubar, eu não posso fazer essas coisas que eu acabei de referir, mas pensa que pode sair falando mal de tudo e de todos. Maledicente é aquela pessoa que fala mal de todo mundo. E esse pecado está no mesmo nível dos demais. Maledicência. Palavras torpes, o que é palavras torpes? Aquela pessoa que xinga o tempo todo. Toda vez que você vai falar com a pessoa, é só palavrão, aqueles termos chulos, feios, inadequados para uma pessoa que se diz cristão. E para encerrar, o quinto verbo. O versículo 9 eu vou ler apenas porque o tempo não permite, mas diz assim, ó, não mintais uns aos outros, porque já despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, onde não há grego, não há judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. E aí eu quero mostrar no versículo 12, o quinto verbo, revestir. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se eu tenho que me despojar, tirar tudo aquilo que não presta, eu preciso me revestir ou me vestir dessas boas coisas. Eu preciso, aleluia, ser misericordioso. Eu preciso ser benigno. Eu preciso ser bom. Eu preciso ter a essência da bondade. Pessoa boa não faz mal para os outros. Mesmo quando as pessoas fazem mal a ele, ele não revida, porque ele tem benignidade no coração. Humildade. Como é lindo você se relacionar com uma pessoa humilde. Humildade, mansidão, longanimidade. E diz mais, aqui eu encerro, versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. É isso. Que Deus possa nos ajudar a conjugar esses verbos que vão santificar a nossa vida para que consigamos relacionar-nos bem com Deus e com os homens. Vamos orar para que isso aconteça na nossa vida. Vamos falar com o Pai. Senhor,
Eu acabei de mostrar, meu Deus, esses 5 verbos que levam-nos à santificação, à santidade. Senhor, eu quero pedir que Teu Espírito Santo nos ajude a buscar as coisas que são de cima, a pensar nas coisas que são de cima. Deus, nos ajude a mortificar os nossos membros que estão aqui na terra, Senhor. Eu preciso despojar de tudo aquilo que não é bom e revestir, meu Deus, daquilo que é bom. Nos ajude a fazer isso, Senhor. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, esse querido que está orando comigo e pedindo que o Senhor venha visitar-nos, para que consigamos ter na nossa vida esse parâmetro, estabelecer esse parâmetro na nossa vida para conseguirmos nos relacionar bem com o Senhor e bem com os nossos semelhantes. É o que eu te peço. No nome de Jesus, nos leve à santidade para que nós possamos nos relacionar com o Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O tempo passou e aqui estamos concluindo mais um programa A Palavra de Fé. A nossa expectativa é de que Deus possa nos santificar, que Deus consiga levar-nos a um modelo de vida, um estilo de vida próximo dele e que consigamos desfrutar da comunhão tão agradável que é essa que desfrutamos com ele. Eu quero me despedir do meu ouvinte, do meu irmão, que carinhosamente tem dado a sua atenção. É importantíssimo que você continue assistindo esta programação. Que Deus possa te dar uma semana abençoada, não é? Você, a sua família, e que a gente possa nos encontrar novamente no próximo programa. Fiquem com Deus.